Deus que até aqui esteve conosco, continuará estando, alimentando agora as nossas vidas. Eu queria convidar agora aqui o reverendo João. Ele vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. O reverendo João, como nós já falamos, é amigo, companheiro nosso de vários anos de luta, nosso presbitério, né? Que nós temos a alegria de confiar em sua pessoa nesta noite, culto, para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Então nós, como a irmã já intercedeu ao Senhor, louvado seja Deus em oração, nós passamos a palavra ao nosso pastor para fazer sua saudação e trazer aquilo que o Senhor propôs ao seu coração para a igreja nesta noite. Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos. Nossa saudação em Cristo Jesus. Eu quero, em nome do Presbitério Norte do Ceará, dirigir a minha saudação ao reverendo Zico, pastor da igreja local, ele sim que é o meu bispo, e também a todos os oficiais da igreja local, presbíteros e diáconos. Também eu quero dirigir a minha palavra de saudação a senhora presidente da Federação Norte de SAF, a irmã Silverlândia, senhora Silverlândia, que também é presidente da SAF local. Nossa saudação em Cristo Jesus. Nós também queremos saudar toda a igreja do Senhor nessa noite, e de uma maneira muito especial nós queremos saudar a SAF local, parabenizando, as irmãs pelo seu aniversário. Deus abençoe. São 6 anos, 6 anos de existência e vitórias. Eu sei que lutas, sim, mas vitórias também sim, E eu queria deixar um versículo que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58. Esse versículo é conhecido, mas ele é muito confortante para nós como igreja do Senhor. Nós que fomos chamados por Deus, nós precisamos sempre ouvir palavras como essa, de refrigério, de incentivo, de ânimo, E esse texto, esses 2 versículos aqui nos traz isso. 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58 diz: graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja Deus. Hoje nós temos motivo de agradecermos ao nosso Deus. Somos gratos ao Senhor pela existência da SAF local, pelos seus 6 anos de existência. A nossa oração é que Deus continue abençoando ricamente o trabalho das irmãs, que o Senhor venha fortalecer a cada dia, e que as irmãs permaneçam firmes, inabaláveis e certos da vitória, porque o Senhor é aquele que nos faz caminhar em triunfo através de Cristo Jesus. Eu trago um abraço fraternal também da presidente da Sinodal, a irmã Lindalva. Ela não pôde estar aqui nessa noite por motivo de forças maiores, mas pediu para transmitir o abraço à SAF e toda a igreja do Senhor aqui em Tianguá. Deus abençoe as irmãs e irmãos, a toda a igreja do Senhor. Queridos irmãos, eu tenho aqui a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Desde já eu agradeço ao reverendo Zico, ao conselho da igreja local e também à irmã Silverlândia pelo convite, pela confiança que depositaram em nós. Nossa gratidão a vocês, e que Deus nos ajude nesse momento, à disposição da palavra do Senhor. Eu queria convidar a igreja
aqui presente, irmãos, para abrirmos a Bíblia, para abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, verso 34 ao verso 40. Mateus, capítulo 22, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 22, a partir do verso 34 ao verso 40. Dizer para os irmãos que é sempre uma alegria retornar a essa casa, né? E Deus abençoe ricamente, reverendo, e acrescente cada vez mais o número dos eleitos, em nome de Jesus. Quando os irmãos encontrarem, eu gostaria de convidar a igreja a colocar-se de pé, meus irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 22, o verso 34 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, irmãos, eu quero convidar a abrir também no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. Versículo 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Há 6 anos de SAF. A SAF, irmão, assim como as demais sociedades internas, e queria aqui fazer uma definição aqui, que as sociedades internas, assim como a UCP, a UPA, a UMP, a UPH e a SAF, são sociedades, são organizações que servem com a igreja, servem para cooperar com a igreja nas suas atividades e servem também para promover a integração dos seus membros. Então a SAF, como as demais sociedades, elas são organizações que ajudam nas atividades da igreja. E elas promovem, a integração dos membros, cada uma de acordo com a faixa etária, E as crianças, os adolescentes, os jovens, inclusive, meus irmãos, graças a Deus, esse ano foi organizada a Sinodal do Norte de Mocidade, graças a Deus, E agora o desafio é para o Presbitério Norte, porque os outros 2 presbitérios já têm federação de mocidade, de jovens, e agora falta o Norte organizar a sua federação. Bom, meus irmãos, a SAF, como as demais outras sociedades internas da igreja, ela não é uma igreja à parte, mas é parte da igreja. E como parte da igreja, deve estar integrada na missão que a igreja tem. O Senhor Jesus Cristo, Ele deu a missão à igreja. E cabe a nós que pertencemos à igreja do Senhor, as irmãs que pertencem à SAF como parte da igreja,
deve entender qual é a missão. O que foi nos confiado pelo Senhor? Qual é a razão de ser da igreja? Por que é que a igreja existe? Qual é a missão da igreja? E aí nós precisamos falar de imediato, irmãos, que a igreja não é invenção humana. Nem tampouco a missão da igreja é invenção humana. Não foi o pastor, não foi o conselho da igreja, não foi o presbitério que estabeleceu qual é a missão da igreja. Homem nenhum estabeleceu a missão, mas a igreja e a sua missão foi estabelecida pelo próprio Deus. O próprio Deus estabeleceu a igreja, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a igreja e estabeleceu a missão da igreja. Portanto, nós não temos que inventar a missão da igreja, porque ela já é estabelecida. Ela já é estabelecida. Qual é a grande missão da igreja? O texto que nós lemos, foram 2 textos, um trata do grande mandamento. Mateus capítulo 22, no verso de 34 a 40, trata do grande mandamento. Nós temos um grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E o segundo texto trata do nosso chamado para a missão. Nós temos uma missão e o texto é conhecido como a grande comissão. Jesus Cristo dando a missão aos seus discípulos. E a pergunta é, qual é a missão da igreja? Se a igreja existe para a missão, a pergunta é, qual é a missão da igreja? O que foi desconfiado pelo Senhor Jesus Cristo? Eu queria destacar aqui, meus irmãos, alguns elementos que apontam para a missão da igreja. E, consequentemente, irmãs da SAF, também para o propósito da existência de vocês. Então, eu queria compartilhar alguns elementos aqui que apontam para a missão da igreja. O primeiro elemento que aponta para a missão da igreja é que a igreja, ela existe com o propósito de adorar. A igreja existe para adorar a Deus. A missão que a igreja tem é adorar a Deus. Essa é a principal missão da igreja: adorar a Deus. A igreja, ela tem uma razão de ser, e essa razão é adoração. O fim principal do homem, segundo o nosso catecismo, o catecismo maior de Westminster, ele diz qual é o fim principal do homem. Em outras palavras, por que o homem existe? Qual é a razão da nossa existência? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A missão da igreja é glorificar a Deus, é adorar a Deus. Irmãos, na adoração nós reconhecemos, nós damos graças, nós damos louvor ao reconhecer quem Deus é. E nós louvamos, nós o adoramos pelaquilo que Deus é, pelaquilo que Deus diz na sua palavra e também pelaquilo que Deus faz. Então, ao reconhecermos isso, nós adoramos este Deus. Nessa noite nós estamos aqui em atitude de gratidão. Gratidão pelo que o Senhor fez, 6 anos de existência. Nós louvamos a Deus e somos gratos a Deus e adoramos a Deus constantemente pelo que o Senhor fez. Estabeleceu a igreja aqui em Tianguá, né? E Ele chamou os irmãos e para que os irmãos, domingo após domingo, se reúnam com o propósito de adorar a Deus. E uma das maneiras de adorarmos a Deus é o culto, prestando culto ao Senhor. Nós fazemos isso, meus irmãos, através de hinos, através de orações, também pela pregação da palavra do Senhor, através da celebração dos sacramentos, pelas ofertas, pelas contribuições generosas dos irmãos. Nós reconhecemos quem Deus é, o que Ele fala, o que Ele faz na nossa vida. Por isso nós o adoramos. A igreja existe para adorar. É sempre na verdadeira adoração, meus irmãos, que a presença de Deus é manifesta. Os propósitos de Deus são revelados na adoração. O poder de Deus é manifesto. O perdão de Deus é oferecido na adoração. A igreja, ela tem um propósito de adorar a Deus. Essa é a missão da igreja. É a missão número 1. A igreja existe
para adoração. A SAF existe para adorar a Deus. É preciso reconhecer isso. Mas a igreja não existe apenas para adorar. Ela tem outros braços da adoração. Eu diria para os irmãos um outro elemento que faz parte da missão da igreja. O texto de Mateus 28 aponta para a outra missão que a igreja tem, a evangelização. A igreja, ela tem a responsabilidade de evangelizar. E essa responsabilidade, meus irmãos, deve ser levada muito a sério por cada um de nós. Porque a evangelização não compete ao pastor somente, ao conselho da igreja, os oficiais da igreja, mas cada crente tem a responsabilidade de evangelizar, de compartilhar a palavra de Deus. Evangelizar é anunciar boas novas, é falar de algo maravilhoso, é levar a boa notícia. E a pergunta é, que boa notícia é essa que nós temos para levar as pessoas? A boa notícia revelada na Bíblia, meus irmãos, que nós conhecemos e devemos compartilhar, justamente porque nós somos portadores dessas boas notícias, e essa notícia revelada na Bíblia é que através de Cristo, Deus não nos trata conforme os nossos pecados, que através de Cristo houve uma transição na nossa vida. Através de Cristo nós saímos da morte para a vida. Através de Cristo nós saímos da condenação para a salvação. Nós saímos das trevas para a luz. Nós saímos da escravidão para a liberdade. Então nós temos algo maravilhoso para compartilhar com as pessoas. O Evangelho é aquele, irmãos, que acerta o nosso passado, porque recebemos o perdão de Deus. O Evangelho é aquele que dá sentido ao nosso presente, porque tudo que nós fazemos e somos deve girar em torno da pessoa de Jesus. E o Evangelho assegura o nosso futuro, até porque nós temos vida eterna. Aquele que crê em Jesus tem vida eterna. Qual é a outra notícia maravilhosa além dessa que a gente pode dar, meus irmãos? Essa é a melhor notícia. Essa é a notícia que enche o coração daquele que crê em Jesus. Evangelizar. Irmãos, a igreja, ela é portadora das boas novas. Ela existe para evangelizar. Pastor, eu pensava que o Senhor ia falar hoje à noite de algo novo, diferente. Irmãos, a igreja, ela precisa sempre ouvir essa mensagem, sempre se lembrar de sua missão, a razão de ser. Por que somos igreja? Por que nós existimos como igreja? Isso precisa ser lembrado constantemente por nós. A igreja tem a responsabilidade de levar o evangelho, evangelizar ao iniciar o movimento de difusão. Ide, foi a ordem de Jesus. Ide. E é interessante que no Evangelho de Mateus ele parte do princípio de que a igreja está indo. A ordem aqui em Mateus não é ir. Mas Jesus parte do princípio de que a igreja, ela entendeu o Evangelho e ela obedece. E ela vai, ela sai. Ide. Essa é a ordem de Jesus para nós. Ide é um movimento de difusão que a igreja tem. Ao mesmo tempo é um movimento de atração. Vinde. Alguém disse que evangelizar é levar Cristo às pessoas. É levar Cristo até as pessoas, mas é também trazer as pessoas até Cristo. Eu sei, meus irmãos, que quem leva a pessoa a Cristo não sou eu, não é você, mas é o Espírito Santo. Mas só que o Espírito Santo usa instrumento. Ele usa pessoas. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é que as ovelhas irão ouvir a voz de Jesus? Elas irão ouvir a voz de Jesus através da pregação do Evangelho. E quem é responsável para pregar o Evangelho sou eu e você. A SAF, ela existe também para evangelizar, para ajudar a igreja nessa missão
tão maravilhosa, tão honrosa que nos foi confiada. A igreja existe para evangelizar. Mas há uma terceira coisa que nos lembra a missão da igreja, meus irmãos. A igreja, ela, além de existir para adorar, além de evangelizar, a igreja também tem a missão de comunhão. Comunhão. Pouco tempo nós estávamos falando aqui de comunhão, não era, Rebeca? Comunhão. A comunhão, ela é parte integrante da missão. O Senhor nos chamou para pertencermos. E é interessante, irmãos, porque o Novo Testamento, ele usa alguns termos que apontam para a igreja, mostrando esse lado da comunhão. Ele usa termos referentes à igreja, como, por exemplo, ele usa a expressão corpo. Ele usa a expressão como família. Nós fomos chamados para pertencer a uma família, a um corpo. A Bíblia também, o Novo Testamento, usa a expressão como povo. Nós pertencemos ao povo de Deus. Foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo, mostrando a nossa comunhão. A igreja também é chamada de edifício, uma construção, onde há vários elementos da construção. Se você olha para uma parede dessa, você olha somente a parede, mas nessa parede existe areia, tijolo, cimento, uma unidade que forma essa unidade que nós vemos aí, que é a parede. Aqui somos muitos e formamos um só corpo, e esse corpo deve exercer comunhão. A igreja existe para ter comunhão. A missão da igreja também é ter comunhão. Isso nós professamos na nossa fé. Por exemplo, nosso credo apostólico, a síntese da fé cristã, diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal ou Católica, como você queira chamar, mas é uma referência à Igreja Cristã. Creio na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Nós temos necessidade de comunhão, meus irmãos. É uma das necessidades nossas, é de comunhão, de vivermos em comunhão. Nós não podemos crescer isoladamente. Nós não podemos crescer sem comunhão. Porque é justamente, irmãos, na comunhão que nós nos desenvolvemos. Nós crescemos num ambiente de comunhão. A SAF, ela deve ser um ambiente de comunhão, onde deve promover o crescimento, o desenvolvimento das sócias, contribuindo para a comunhão da igreja, onde devemos viver em comunhão uns com os outros e com Deus. Comunhão não é uma opção, é uma necessidade. Nós devemos viver em comunhão, porque um crente, irmão, sem comunhão com a igreja, ele é como uma criança que não tem família. Se uma criança ela não tem família, se ela não se relaciona com seus pais, com alguém que cuide dela, o que vai acontecer com ela? Ela morre. Se o crente vive isolado, irmão, ele morre espiritualmente. Ele precisa ter comunhão uns com os outros. Um crente sem comunhão com a igreja é como uma ovelha sem rebanho. É como um soldado sem a sua tropa. Nós precisamos exercer a comunhão. A palavra do Senhor disse que a prova de que andamos na luz é que nós temos comunhão uns com os outros. Nós somos chamados para andarmos na luz. E qual é a prova de que nós andamos na luz? É termos comunhão uns com os outros. Nós lembramos desse fato todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, onde ela aponta para a comunhão que devemos ter com Cristo e com o seu corpo. Tanto é que a Bíblia fala de discernirmos o corpo de Cristo, que mostra a comunhão que devemos ter uns com os outros e com o Senhor.
A igreja, ela existe para a comunhão. A igreja existe para a missão, para a evangelização, ou seja, o Senhor nos criou para a sua glória, se revelou para nós, para que eu e você conhecêssemos o Evangelho e fôssemos reconciliados com Ele, e uma vez reconciliados com Deus, fazermos parte do seu corpo, vivermos em comunhão, ligados uns aos outros. É aquilo que os teólogos chamam de união mística. Nós estamos ligados a Cristo, mas ao mesmo tempo estamos ligados uns aos outros, pela comunhão, pela fé em Jesus Cristo. A igreja existe para a comunhão. Mas existe um outro aspecto da missão da igreja, o discipulado. Queria que os irmãos lembrassem o último texto lido, que ele diz assim: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Cristo não mandou apenas evangelizar, irmãos, mas Ele mandou fazer discípulos. A igreja tem uma responsabilidade, irmãos, de fazer com que cada um de nós que aqui estamos, não seja apenas crente, mas seja discípulo de Jesus. Sejamos seguidores de Jesus. Tenhamos compromisso com Jesus. O grande desafio é ser discípulo de Jesus. O discípulo, irmão, ele tem compromisso com o mestre. É responsabilidade da igreja contribuir para o desenvolvimento do crente, ensinar o crente. Havia um certo presbítero de saudosa memória, Raimundo Custódio Batista, um homem de Deus, um homem piedoso, e mesmo nas suas limitações, era um homem semi-analfabeto, e é interessante que ele tinha dificuldade de ler, mas ele lia a Bíblia com muita facilidade. Os irmãos diziam que ele era uma Bíblia ambulante. Os irmãos na igreja central diziam que era um patrimônio da igreja presbiteriana, porque era um homem muito piedoso e ousado, pregava o evangelho com muita ousadia, e ele dizia na sua simplicidade: o evangelho deve ser pregado para os ímpios, mas o evangelho também deve ser ensinado para os crentes. Nós devemos pregar o evangelho para os não crentes e ensinar o evangelho para os crentes. Os crentes precisam aprender o evangelho. É como se você lançasse a semente, e uma vez que a semente germinou, agora aquela planta precisa ser cuidada, precisa ser tratada, para que ela cresça, para que ela se desenvolva. E é através do discipulado, irmãos, que nós podemos nos desenvolver. Jesus Cristo, Ele confiou essa missão à igreja, de fazer discipulado, de ensinar os membros acerca do Evangelho. A igreja precisa contribuir para que os membros cresçam e desenvolvam-se na fé, para que os crentes não fiquem mirrados, mas que cresçam. E aí o desafio para mim e para você de refletir: será que nós temos crescido, meus irmãos? Ou será que passa anos e anos a gente continua sem nenhum desenvolvimento? E é interessante porque na SAF é um departamento onde as irmãs são treinadas a crescer, se desenvolver, aprender. A igreja, ela é um ambiente de aprendizado. Escola bíblica dominical, culto de doutrina,
são instrumentos que Deus usa para nos trazer crescimento, meus irmãos. A igreja, ela existe para nutrir e treinar os crentes. Esse era o ponto central da doutrina de João Calvino a respeito da igreja. A igreja, ela deve nutrir, ou seja, alimentar os crentes e treinar os crentes, para que os crentes aprendam e desenvolvam-se na fé, cresçam na esperança e se tornem parecidos com Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante. Às vezes a gente pensa que a doutrina da eleição é uma referência apenas à salvação. Pessoal, eu sou eleito, eu sou salvo, amém, graças a Deus por isso. Só que Paulo, ele diz uma coisa interessante lá em Romanos, que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, para que cada vez mais eu e você se pareça com Cristo. A vida cristã é isso. É tornarmos parecidos com Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20, se eu não estiver equivocado: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, o que é a vida cristã? A vida cristã é muito mais do que frequentarmos os cultos. A vida cristã é Cristo se manifestar no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, no nosso falar, na nossa procedência, onde as pessoas olhem para nós e vejam Cristo presente em nós. É nos tornar parecidos com Cristo. E o discipulado nos ajuda nesse aspecto, meus irmãos. O discipulado, ele nos ajuda a amadurecer. É um processo que começa quando eu e você fomos regenerados, quando eu e você nascemos de novo. Qual é o prazo de validade? Até a nossa partida, até descansarmos em Cristo. Então, o discipulado, ele é um processo na nossa vida, é um processo na nossa vida. Paulo chama os crentes, irmãos, chama os cristãos a um crescimento, a um progresso, a uma vida contínua de crescimento, permanente, na fé e na esperança em Cristo. A nossa vida é um constante aprendizado. Estamos sempre aprendendo. E esse aprendizado se dá no discipulado. A igreja deve não somente conquistar membros, mas tornar esses membros discípulos e discípulas de Jesus. A SAF pode ajudar nesse sentido, porque na SAF também é um ambiente de aprendizado. Pode ser um ambiente propício para discipulado, tornar-se parecidos com Cristo. E um outro aspecto, irmão, da missão da igreja: a igreja existe para adorar, a igreja existe para evangelizar, a igreja existe para a comunhão, a igreja existe para o discipulado e também a igreja existe para o serviço. Se nós somos chamados a imitar Cristo pelo discipulado, foi o próprio Cristo que nos deu o exemplo. Lá em João 13, Jesus Cristo estava celebrando a ceia com seus discípulos e ele pega uma bacia e uma toalha e aquilo causa até escândalo nos seus discípulos, porque Jesus vai fazer algo que somente um escravo fazia. Jesus, ele pega uma bacia com água e lava os pés dos seus discípulos. E aí Jesus disse: vocês viram o que eu fiz? Vós me chamaste de mestre e senhor, disseste bem, porque eu sou. E se eu, sendo mestre e senhor, fiz isso,
bem-aventurados sois vós, se o praticardes. Jesus, ele deu exemplo para servirmos uns aos outros. É claro que Jesus agora não mandou eu e você pegar uma bacia e estar lavando os pés uns dos outros. Jesus não está mandando isso. Mas Jesus nos ensina a servir uns aos outros. Irmãos, a igreja, ela existe para servir. Nós somos chamados para servir ao Senhor e uns aos outros. Jesus investiu tempo treinando os seus discípulos. E o que é a igreja? A igreja, irmãos, os discípulos de Jesus, a igreja é a comunidade dos discípulos. E quem são os discípulos? Os seguidores de Jesus, os que têm compromisso com Jesus. A igreja é a comunidade dos discípulos, ou seja, de pessoas treinadas. De pessoas treinadas para quê, irmãos? Para servir uns aos outros. Para servir. A igreja existe para servir. A igreja serve para ministrar, ela é chamada para ministrar em nome de Jesus. Para abençoar em nome de Jesus. E ela serve em vários aspectos. Por exemplo, espiritualmente falando, emocionalmente, fisicamente. Por isso que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa é a nossa missão, servir uns aos outros. João Calvino, ele dizia uma frase, era muito interessante, ele dizia assim: se você quiser saber o quanto você serve a Deus, olhe o quanto você serve ao próximo. Se você quiser saber o quanto você serve a Deus, olhe o quanto você serve ao próximo. Por quê? Porque Deus se identifica com o próximo. Veja Mateus 25. Quando Jesus ele diz assim, naquele dia, ele vai fazer a separação do bode das ovelhas. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava doente, eu estava preso, foste me visitar. Eu estava nu e me deste de vestir. E aquelas pessoas que estiverem à direita do Senhor vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos dessa maneira, em tais situações? Ele vai dizer: na verdade, quando vós fizeste essas coisas a um dos meus pequeninos, ou seja, ao próximo, é a mim que vós fizeste. Portanto, Deus se identifica com o próximo. Nós queremos saber o quanto nós servimos a Deus, observe o quanto você serve ao outro. O grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos ser servidos, né, amigos? Nós gostamos disso. Nós queremos que os outros nos sirvam. Mas nós não temos muito interesse de servir ao outro. Parece que para nós é uma humilhação. Mas Jesus vai dizer que no reino de Deus maior é o que serve, e não o que é servido, mas é o que serve. Então, irmão, nós somos chamados a realizar a missão que temos. A nossa vida só tem sentido quando nós realizamos essa missão que nos foi confiada. Adoração, 6 anos de adoração, 6 anos de evangelização, 6 anos de comunhão, 6 anos de discipulado, 6 anos de serviço. E esse é um desafio não somente para a SAF, mas para toda a igreja. Porque essa missão geral é para a igreja. A SAF, ela contribui com essa missão, como a UMP, como a UCP, como a UPA, como a UPH. Mas é uma missão nossa, como crentes em Jesus. Nós existimos para adorar a Deus.
Fomos salvos para adorar a Deus. Uma vez conhecendo a Deus, agora nós nos colocamos a seu dispor. Fazemos aquilo que nos é mandado. Ide pregar o Evangelho. Uma vez a pessoa alcançada, nós devemos então procurar fazer com que ela participe, seja integrada no corpo da igreja e participe da comunhão da igreja. E que nessa comunhão ela aprenda o Evangelho, ela cresça. E nesse crescimento ela é treinada para o serviço. E assim, meus irmãos, a obra de Deus é realizada. Assim a igreja, ela se desenvolve, ela se fortalece, ela fica mais parecida com Cristo, com os projetos que o Senhor tem para a sua igreja. Que Deus em Cristo abençoe a SAF de Tianguá. Que o Senhor abençoe ricamente a nova diretoria que foi eleita, e que eu quero parabenizar as irmãs que foram eleitas para o ano 2025. Que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês. Que a boa mão do Senhor esteja sobre esta igreja, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por sua palavra, que ela fique nos nossos corações. Irmãs, nós encerramos esse primeiro momento, do culto de gratidão a Deus, e nós iremos encerrar esse momento de culto. O pastor já vai fazer a oração final e pedir a bênção, mas antes passaremos para a parte das homenagens. Nós passaremos para uma parte bem especial. Então continue sentadinhos aqui, tá bom? Nós entendemos que as homenagens, as devidas honrarias não fazem parte do culto de gratidão. Então nós iremos encerrar esse primeiro momento. Muito bem, vamos orar, vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós te damos graças, ó Deus, nessa noite, por cada vida aqui presente, pela vida dos irmãos e irmãs, pela Igreja Presbiteriana do Tianguá, pela vida e existência da SAF e também das outras sociedades internas. Nós somos gratos, ó Deus, pela tua salvação que nos alcançou. Te damos graças, ó Pai, pela tua palavra que chegou até nós, que nos atraiu, que nos chamou de maneira irresistível, e que hoje, ó Deus, nós fazemos parte do teu povo. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que habita em nós, que nos conforta, que nos consola, que age em nossa vida. E a nossa oração é que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos torne cada vez mais parecidos com Cristo, nos habilite, ó Deus, para fazermos a missão que nos foi confiada, de adorar, de evangelizar, de ter comunhão uns com os outros, de discipularmos, ó Pai, de crescermos também no discipulado, e também, ó Pai, nos habilita a te servir. Possamos te servir com alegria, possamos te servir com zelo, com temor e tremor, com alegria em nosso coração, como diz a tua palavra, servir ao Senhor com alegria. Pai Santo, em nome de Jesus, sustenta esta igreja, sustenta os departamentos dessa igreja, abençoa a vida do teu servo, reverendo Zico, Senhor, fortalece o teu filho a cada vez mais, a cada dia, que ele seja um instrumento do Senhor para conduzir este rebanho. E em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a SAF desta igreja, fortalece, anima, acrescenta, Senhor, mais e mais mulheres nesse departamento. Abençoa também a UPH, fortalece os teus servos, vivifica cada vez mais esse trabalho local, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. E recebam a bênção, meus irmãos, nesse momento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
A comunhão e as consolações benditas do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.